Hoje é 21 de março de 2024, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos e hoje a gente começa nossas férias de 15 dias, onde a gente vai visitar a África do Sul e depois a Namíbia. O nosso voo era para sair hoje às 5h45, se eu não me engano, e aí, infelizmente, nosso voo atrasou e só vai sair próximo de 9h45. Agora a gente também não confia para saber exatamente o horário que vai sair. E por enquanto a gente está aqui na sala VIP da Latam e a gente resolveu gravar esse vídeo para contar para vocês para onde a gente ia e também um pouco de como a gente monta o nosso roteiro de viagem. A gente tem um processo nosso que funciona muito bem, porque a gente vem aperfeiçoando os detalhes de viagem e como a gente gosta de fazer as coisas. E aí a gente decidiu compartilhar um pouquinho desse processo, porque a gente não usa agência de viagens para fazer os nossos roteiros, a gente monta tudo sozinhos. E uma das coisas que a gente começa fazendo é definindo quais são os possíveis países para onde a gente quer ir, porque agora a gente consegue uma vez por ano tirar férias e fazer uma viagem maior. Isso também é uma questão. Eu tenho 30 dias de férias pelo CLT e o Léo tem a empresa dele. Então, geralmente as férias que a gente consegue tirar tem que se adequar ao meu calendário. Então, agora a gente consegue tirar essas férias um pouco maiores e geralmente a gente corta as datas em 15 dias e depois 5 e 10 ou 15 e 15, depende muito do que a gente está querendo fazer e quais são os nossos objetivos de cada ano. Então, uma das coisas que a gente faz é ter pré-definido quais são os países que a gente tem interesse e qual é o custo que é gasto para cada um desses países de acordo com as coisas que a gente tem a intenção de fazer. E aí essa questão de roteiro, ela fica muito mais fácil de definir quando a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta ou não gosta de fazer. Então, por exemplo, eu e o Léo. O Léo gosta muito de futebol. Quem é amigo dele há bastante tempo sabe que futebol é uma das coisas que está há mais tempo na vida dele. Então, quando a gente chega num lugar novo, numa cidade nova, não precisa nem ser um país novo não, tá? Pode ser uma cidade em qualquer canto, ele vai querer visitar Sim. Estádio e lugares de coisas de futebol. Sim. Então isso é uma coisa que a gente sempre procura para colocar nos nossos roteiros. Eu gosto muito de museu de história, então isso é outra coisa que também entra nos nossos roteiros. A gente não tem um interesse muito grande na vida noturna. A gente só sai à noite quando a gente sente muita segurança na cidade onde a gente está. Então isso é uma coisa que também entra no nosso critério. A coisa de se a gente vai sair à noite ou não vai depender muito da segurança do lugar. Então a gente tem essas definições de coisas que a gente gosta ou não gosta. E, por exemplo, se for pra gente fazer uma viagem com alguém para fazer trilha no meio do mato, isso é uma coisa que a gente não vai acontecer, a gente não vai querer fazer. Para escolher nossas viagens, basicamente a gente olha do cenário macro para um cenário micro. O que isso quer dizer? A gente sabia que dessa vez a gente queria fazer alguma coisa relacionada à natureza, diferente de a história da humanidade antiga, que é o que a gente já tinha feito em outras vezes. Então a gente optou por fazer um safari, que é uma coisa bem diferente do que a gente já tinha feito, né? E é uma coisa bem legal que a gente sempre olhou com os bons olhos. Então a gente analisa, tá bom, a gente quer fazer safari, quais são os países onde a gente vai fazer safari? A gente sabe que geralmente os safaris mais legais que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, são na África. A gente pesquisou alguns países como a África do Sul, Botsuana, Namíbia, e a gente entendeu ali que Namíbia e África do Sul são dois países vizinhos, eles fazem fronteira. Então são países que a gente conseguia ter 2 safaris em cada país. E o deslocamento ser muito rápido, ser tudo muito fácil. Então a gente vai analisando no cenário macro. A gente quer safari, a gente vai fazer na África, a gente seleciona os países, seleciona os locais. E os locais a gente escolhe para o melhor custo-benefício, só que é o custo que a gente encara como bom pagar e o benefício que a gente encara como positivo para a gente. Tem viagens que a gente vai fazer, por exemplo, que a gente não concorda em, por exemplo, pagar um táxi para se deslocar. Tem viagens que a gente vai preferir um all-inclusive, que pega um transfer do aeroporto. E foi o caso desse safari, porque a gente não conhece a estrutura, a gente não sabia como funcionava tudo por lá. E diversas pesquisas, até que a Amanda fez em vários grupos do Facebook, dizendo, pessoal contando experiência, eles indicaram vários lodges pra gente lá, eles chamam os lodges, que fazem esses safaris dentro do próprio pacote. Então a gente optou por pegar esses lodges pra gente fazer essa viagem. Então a gente vai olhando pro micro até que a gente escolhe quais são os lodges, como é que é o deslocamento que a gente vai fazer. A gente entra em contato com eles para entender quais as acomodações que eles têm lá, se eles já têm, por exemplo, o que eles chamam de all-inclusive. Não é all-inclusive a palavra? Esqueci o nome. Pensão também. completa. Isso. Então eles olham, a gente analisa se, por exemplo, ele tem a pensão completa, que é o all-inclusive pra gente. Então
a gente já sabe que a gente não vai precisar gastar com comida, a gente vai olhando cada vez mais para os pequenos detalhes da situação como um todo. E aí, a Amanda vai contar um pouquinho de como é o magistral Trello que ela organiza. Depois de fazer essas definições de qual é o nosso interesse maior do lugar, quais são os passeios que a gente quer fazer, quais são as coisas que a gente quer visitar, aí a gente começa a realmente estruturar em questão de datas e divisão de o que a gente vai fazer em cada dia, em cada lugar onde a gente vai ficar, em cada vizinhança às vezes. Porque tem cidades que são muito grandes, então a gente acaba até ficando em hospedagens diferentes dentro da mesma cidade. Então, para a gente poder ter essa distinção do que vai acontecer em cada dia, eu monto um diagrama. Bem lá no início, eu usava o Excel. Só que o Excel não é muito prático, né? E eu sou engenheira de software, então eu uso já usei vários tipos de organização de projeto. Então eu uso um desses controles, que é gratuito, que é o Trello. Não é patrocinado, meninas, mas eu gosto muito do Trello porque ele é muito prático, ele é gratuito e a gente consegue montar em formato de boards, que eu já conheço e o Léo também. Sim. Então, o Léo também aplica os boards na empresa dele, então a gente usa os boards como se fosse uma sprint mesmo. Então, a gente divide o que vai ser feito em cada dia, a gente divide pelas cidades, a gente vai montando essa estrutura do nosso board da viagem, de acordo com o que a gente quer fazer em cada dia. Então, a gente pega muitas dicas da internet, a gente pega dicas de outros vídeos e a gente vai montando essa estrutura. Então, essa viagem para a África do Sul é uma das mais complexas que a gente já fez, se não a mais complexa. Eu acho que é a mais né? complexa. Até para quem não entende a lógica do Trello, board e sprints, pensa que ele funciona exatamente igual um Excel, onde cada coluna na vertical, ele é uma data, onde a gente coloca dentro do Trello. Então, por exemplo, dia 22 de março, que é amanhã, a gente vai chegar lá, e aí cada célula dentro dessa coluna é um evento que a gente vai realizar naquele dia. Então o primeiro evento a gente vai desembarcar e vai pegar um carro que a gente alugou no aeroporto. Do carro, do aeroporto, a gente vai pro hotel, vai fazer o check-in no hotel, vai deixar as malas no hotel. Ou no Airbnb, na verdade, acho que a gente pegou um Airbnb. Vai deixar as malas no Airbnb, vai fazer o check-in, e aí a gente pega o carro e vai para uma primeira atração, o primeiro museu que a gente vai ver. Então nessa viagem a gente optou por ficar 2 dias em Joanesburgo, que é uma cidade gigantesca da África do Sul. Até onde rolou a Copa do Mundo, muito por isso a gente vai ver alguns estádios de futebol lá. Então cada célula nessa coluna do Excel, como se fosse, ele é um evento que a gente faz no dia. Então a gente consegue deixar tudo muito bem controlado. E dentro de cada célula dessa, a gente consegue acessar, que é o que a gente chama de card. E dentro desse card a gente coloca diversas informações lá dentro. A gente coloca, por exemplo, o custo, horário de começo, horário de final, se já está pago, se não está pago, qual é o link para a gente acessar os ingressos que ele gera depois. Então fica tudo muito bem concentrado, muito bem centralizado lá. Então a gente tem dia 22, 23, 24, até o dia 6, que é quando a gente vai voltar. A gente já tem tudo definido. Por isso que quando a gente vai fazer essas viagens, a gente já tem tudo definido, a gente sempre opta por deixar tudo pago antes. Então a gente começa a montar essas viagens com meses de antecedência para poder ir reservando tudo com calma, no horário correto, pagando tudo, porque também demora para fazer esses pagamentos. Muitos passeios não são baratos, alguns são gratuitos e os gratuitos sempre são muito bons. Né? Sim. E quando a gente vai em museu, por exemplo, a gente vai para Joanesburgo e Cidade do Cabo, que são as 2 maiores cidades de lá. A gente vai optar por pegar museus com guias turísticos, que é uma coisa que a gente fez esse final de semana no Rio. Sim. E tem uma diferença muito grande. Isso é até uma coisa que a gente sempre fala para quando alguém pergunta pra gente. Qual é a importância de ter guia turístico? A gente vê que quando a gente visita um museu, só nós dois, por conta, mesmo pesquisando no Google, mesmo vendo vídeo com antecedência, a gente não vai conseguir extrair tudo o que tem de legal daquele lugar. Então, quando a gente pega um guia turístico que é especializado e que está ali todo dia, ele vai trazer informações diferentes, informações que são legais de saber. Então, quando a gente vai visitar algum lugar muito diferente, algum museu, alguma coisa importante, a gente sempre pega guia turístico. Então, esse é um outro critério. A gente consegue, usando o Trello, a gente consegue dizer lá nas nossas definições se a gente tem um guia turístico ou não, se já está pago ou não, se a gente já comprou o ingresso ou não. E aí isso é uma outra questão. Como que a gente faz para procurar esses ingressos e todas essas informações? Sim. A gente busca em várias fontes. Essa é a primeira coisa. A gente nunca pega tudo de uma fonte só. Sim. E a gente usa também os sites oficiais do governo do lugar para onde a gente está indo. Que geralmente é onde a informação vai ser mais certinha. E né? O preço vai ser mais barato, né? Sim. Porque as pessoas, se o ingresso custa $10 e com guia ele custa 50, porque alguém colocou $40 em cima, de uma maneira muito justa, claro.
porque a pessoa estudou para fazer isso. E pra gente, a grande diferença entre você visitar qualquer local que remeta à história com guia turístico e sem, se você visitar sem guia turístico, você vai ver todas as imagens. Você vai ver tudo que está lá. Se você for com guia turístico, você vai sentir toda a história que está lá. Então é uma diferença muito grande e às vezes por uma diferença de preço que é bem pequena. A gente fez isso em diversos locais e a gente não está falando de guia turístico de áudio, tá? de fone de ouvido que você coloca. A gente está falando de uma pessoa, onde você pode fazer perguntas depois. Sim. E até falando dos locais onde a gente compra os ingressos, que a gente sempre pesquisa em muitas fontes. Essa parte a Amanda fez muito melhor que eu, porque eu não tenho muita paciência. Às vezes eu vou lá e quero só pegar o ingresso rápido. Mas ela faz as pesquisas do macro para o micro de novo. Então, primeiro a gente chega e pesquisa. Tá, a gente vai para a África do Sul, vamos para Joanesburgo. O que fazer em Joanesburgo? A primeira pergunta que a gente precisa responder. Então, geralmente é vídeo do YouTube, tem vídeos sensacionais, pessoas que fizeram um trabalho excepcional. A gente olha muito o TripAdvisor também, para saber aí pontualmente cada local. Por exemplo, a pessoa no vídeo no YouTube falou, vá no Museu X. A gente vai no TripAdvisor e vê as avaliações, o que as pessoas falaram. Uma opinião não tendenciosa de uma pessoa que foi lá e viu. Para comprar ingressos, a gente usa muito o Get Your Guide. E o Get Your Guide foi uma descoberta sensacional, né? O Get Your Guide é muito bom, mas muitas vezes no Get Your Guide a gente paga mais caro do que no site oficial do governo. Só que aí como tem muitos esquemas em cada lugar, né? Então, às vezes você vai conseguir comprar ingresso no Get Your Guide, mas não vai conseguir comprar o ingresso no site oficial, porque no site oficial tá esgotado. Então vai depender muito de cada museu, de cada lugar. E uma outra coisa também que é muito legal de fazer é saber o que te interessa. Isso é uma coisa que eu estava conversando alguns dias atrás com um amigo que estava perguntando sobre viagens. E isso é uma coisa que eu acho que de tudo é uma das mais importantes. É do macro pro micro, né? Você primeiro saber o que quer, para depois saber onde se você não sabe exatamente do que você gosta, é muito importante descobrir, porque senão você acaba fazendo uma viagem. Aí você muitas vezes vai pagar caro, vai chegar lá, vai fazer um monte de coisa e talvez você não goste dessas coisas que vão estar lá num guia turístico ou num pacote fechado, porque geralmente o que as pessoas sugerem nesses pacotes fechados são as coisas mais tradicionais e o que tem mais superficial ali para fazer. E às vezes alguma coisa que é de muito do seu interesse não vai estar nessas listas, ou se você nem sabe que você gosta das coisas, você não vai ter como ir atrás disso. A gente, pessoalmente, não tem uma afinidade grande por acampamento, por exemplo. Então a gente não vai querer fazer esse tipo de coisa. A gente prefere uma coisa mais segura, mais tranquila, mais calma. Mas a gente faz bastante coisa durante o dia também. A gente não gosta de fazer um passeio, dois, pegar um resort para ficar deitado na beira da praia e ficar 15 dias só deitado na praia é uma coisa que a gente não gosta. A gente gosta de consumir cultura. A gente bate muita perna também, muito. Né? Então esse é um modelo de viagem que não funciona para todo mundo, porque tem viagem que a gente chega a andar 20 quilômetros num dia. E isso é o tipo de rolê que a gente gosta de fazer, né? Então depende muito. Ó, o pessoal tá dando anúncio aqui. Aí, não é a gente. Não é nós. E até com questão ao tempo, né? Isso é uma outra coisa também. Eu e o Léo, a gente é muito perdido com o tempo. A gente tem uma dificuldade em se manter no horário. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer foi chegar com muita antecedência. Então, tanto que hoje a gente acabou sofrendo com isso, porque a gente chegou com muita antecedência, que o nosso voo era para ser às 5 e o voo foi adiado para as 9, mas agora a gente já está aqui, a gente já está preparado e a gente já está com tudo no lugar. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer também, que é excepcional, eu recomendo bastante, é pesquisar muito bem se uma cidade que você está indo visitar, o transporte público é eficiente, se o transporte público é seguro, se as atrações turísticas que você optou por fazer são perto uma da outra. A gente sempre gostou muito de entrar em locais comuns, por exemplo, em farmácia, em mercado, em lojas, brechós, entrar em igreja. Sempre são coisas que essa galera que mora aqui faz? Eles vão na farmácia, né? Eles vão no mercado, vamos ver o que tem lá. Então, às vezes, a gente olha e tem uma bebida muito diferente, é uma coisa que para eles é comum, entende? Sim. Então, é uma coisa que a gente gosta muito e assim a gente vai pegando pequenas partes da experiência de como é o local. Na totalidade, gente. Então, a gente não chega no local e pede uma Coca-Cola para beber e vai comer uma comida comum que a gente já comeria em casa. Né? Não, a gente não faz isso. A gente prefere, entre aspas, nesse ponto, não correr um pouco mais de risco e comer a comida local, do que chegar e comer a mesma coisa que a gente comeria aqui e no final ir lá só para fazer um passeio. Então a gente gosta de chegar e viver a experiência completa. Por isso, no transporte público, muitos países muito eficiente, outros países não é recomendado que turistas façam porque é um pouco mais arriscado. Por exemplo, não recomendaria para um turista alemão vir pegar metrô no Rio de Janeiro. Até porque a gente morou um tempinho lá, a gente sabe que
tão fácil assim. É. Então é uma dificuldade um pouco maior, entende? Então, nesses casos, é melhor pegar Uber, é um pouco mais rápido, tem outros tipos de transporte. Uma outra dica que eu uso muito também, que é os mapas do Google Maps. Você pega os pontos de interesse e joga no mapa lá do Google e ele vai montar um mapinha para você e você vai conseguir ver o que está próximo, o que não está. E isso ajuda muito na hora de escolher. Tem um nome, né? O Google Collections, né? É uma coisa que eu uso muito, porque aí você consegue definir o que você vai fazer em cada dia com base nos lugares que são próximos uns dos outros. Em vez de você ficar andando de um lado para o outro da cidade, você faz as coisas que são próximas ali em cada dia. E aí a outra questão é que tem países que não tem Uber, eles não usam Uber, usam outros aplicativos. Tem país que o táxi funciona muito bem e você paga o valor justo pelo táxi, tem país que não. Tem país que você vai pagar muito mais caro se você pegar um táxi. Às vezes é melhor você pagar um pouquinho a mais e ir de outro transporte em vez de usar o transporte público logo de cara. Especialmente quando você está chegando com as malas e chegando com tudo ali e está meio perdido ainda. Às vezes pega voo que você vai pegar... vai estar com um fuso horário com muita diferença. Então essa é uma das coisas que a gente também aprendeu. Então quando a gente está chegando, a gente sempre busca uma coisa mais segura, mais tranquila para a gente poder se estabelecer. Isso é o que, de novo, né, o que funciona para a gente e o que a gente está acostumado a fazer nas nossas viagens. Mas tem gente que não curte esse modelo de viagem. Por isso que é tão importante saber o que você gosta de fazer e o jeito que você gosta de fazer as coisas. Você gosta de ficar em hostel? Você gosta de ficar em hotel? Você gosta de ficar em Airbnb? Então a gente já tem os nossos próprios critérios. E até aquele né? ponto do você gosta de ficar quando você vai selecionar o Airbnb, tem acho que são 3 opções, mas eu vou lembrar basicamente de 2, que é um quarto inteiro para você ou um espaço inteiro, que é uma casa inteira ou só um quarto numa casa. O lugar ser famoso não significa que você vai gostar dele. Nem que vai ser bom no final das contas. Nem que vai ser bom no final das contas. Então é muito importante ter essa clareza. Mas acho que, não sei se você lembra de mais alguma coisa? A gente gosta de olhar bastante avaliações recentes, por exemplo, mês passado, de pessoas que foram. Mas pesquisa um pouco e a gente gosta de dar chance para alguns museus pequenos, alguns locais diferentes. Muitos desses gratuitos até. Sim. Porque tem história lá, tem cultura lá. Alguém se deu um trabalho enorme de dedicar boa parte da vida para juntar tudo aquilo, para te mostrar. Daí você pega um guia turístico que dedicou a parte da vida dele para estudar isso, fazer uma faculdade, tá lá contigo num sábado, 3 horas da tarde, para poder te explicar isso. E qualquer coisa que você perguntar, essa pessoa vai ser extremamente solícita. Então, tem pontos turísticos muito bons de se ver, mas não ia só pelo básico, né? Das coisas escondidinhas, assim. Sim. E essa questão de guia turístico também é uma recomendação que a gente dá e nem sempre você vai dar sorte. Então, quanto mais importante for para você o local e mais impactante for, mais cedo pegue o tour, porque o guia turístico é uma pessoa, é um ser humano, ele cansa. Sim. Ele cansa. Ficar um guia turístico cansa, você tem que ficar com uma varetinha erguida para os seus adultos / crianças não se perderem, você tem que ficar andando, explicando a mesma coisa toda vez, chega um momento que você fala, velho, vou fazer o mínimo para não ser demitido. Então, essa dica de fazer as coisas de manhã é muito boa porque você sempre pega as coisas começando, Foi abrindo. uma das dicas mais valiosas que a gente já teve. Sim. Por sorte, a gente aprendeu isso do jeito cedo. Bom e a gente não teve que sofrer para isso. Pequenas dicas importantes. A gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente tem muitas horas pela frente ainda. Então a gente tá gravando esse vídeo direto para vocês. É sobre, pra gente, a nossa experiência, a gente raramente despacha bagagem. Raramente a gente despacha bagagem. Sim. Porque, cara, você vai pegar um voo de... Por exemplo, Curitiba-São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro, um voo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, é um avião menor, um avião pequeno. Então, sei lá, 3 poltronas de um lado, 3 poltronas do outro. Você vai pegar um voo distante, 12, 13 horas, o avião é muito maior, é muito mais gente para desembarcar, quase todo mundo despachou bagagem. Então, você vai sair do avião, vai demorar pra caramba, você vai ter que ir pra esteira de bagagem, é tudo muito demorado. Então, e até o risco de acontecer alguma coisa com a bagagem, as pessoas podem danificar sua mala, pode extraviar a bagagem. Então, a gente opta por sempre ter uma bagagem de mão. A viagem você não vai se planejar em 10 dias. Quanto mais tempo você levar para planejar uma viagem, melhor ela vai ficar para você. Então, às vezes, vou pegar um local que dá para lavar roupa, não vou levar tanta roupa, então eu não vou despachar bagagem, vou economizar o custo do despacho de bagagem. Às vezes eu vou pagar mais barato, vai ficar melhor para você. Sim. Entende? Então, são coisas pequenas que a gente faz. Óbvio que tem imprevisto, acontece. Mas é exceção à regra. No que dá para prever, se organizar com antecedência. Mas isso é o modelo de viagem que funciona pra gente. A gente também conhece pessoas que gostam de só entrar no avião, chegar no lugar e ver o que vai ter lá. Sim.
A gente não conseguiria Não. fazer isso, mas eu acho que ia ser um nível de ansiedade, assim, que Tortura, quase. Né? Sim. Então a gente gosta muito de ter esse planejamento, de se organizar, de ver onde tem as coisas de interesse, se é perto ou não do Airbnb ou do hotel que a gente vai ficar. Então ter essa atenção para as coisas ajuda Sim. muito. A gente vai fazer uma pesquisa dos bairros, por exemplo. Muitos locais têm os pontos turísticos de interesse, são próximos, mas não é uma região muito interessante para se hospedar. Uhum. Por exemplo, pode ser uma região muito central, e região central de cidade grande é tudo igual, vocês sabem. Não é uma região muito turística de ficar, e às vezes, vou ficar numa região turística, mas é muito longe. Então, nesses pontos específicos, a gente já aconteceu o caso da gente ficar hospedado mais deslocado, num local que era mais interessante para ficar hospedado, por questão de segurança, até por questão de custo também. E aí a gente sabia que todos os pontos turísticos que a gente tinha que visitar nos 2 dias eram no centro. A gente pegou um táxi para ir até o centro, visitou tudo e pegou um para voltar, porque às vezes era 10 km, não tinha como ir andando. Mas a gente sempre opta por fazer esse meio termo. Vamos pesquisar o que a gente quer fazer. A gente coloca nesse Collections. A gente não, a Amanda, vai. Ela coloca nesse Collections do Google ali. Então a gente tem uma visão no mapa, aquela visão do Google Maps com os vários pininhos para você saber o que é o que. E a gente divide, tá? A gente não vai poder fazer tudo no mesmo dia. Então esse bloco de coisa no dia 1, esse é o dia 2, esse é o dia 3. Depois disso que a gente começa a comprar os ingressos de tudo. Depois que a gente compra os ingressos de tudo e tá tudo confirmado, que a gente vai nos locais, a gente já tem a passagem comprada, de ida e volta. A gente já tem os ingressos comprados. A última coisa que a gente pega é sempre a hospedagem. E essa hospedagem ela tem que satisfazer as vontades que você tem em questão de proximidade com os locais, e até de custo-benefício, e o que é importante, segurança e vários pontos, baseado no que você vai visitar. Tem que ver o que vai valer a pena para você. Pra gente é negociável alguns pontos, para vocês podem ser outros. Mas essa é a ordem que a gente geralmente segue. E sempre com uma bagagenzinha de mão, né? Mas acho que é isso, né, amor? É isso. Mais alguma coisa? Não, a gente termina de gravar esse vídeo quando chegar lá. Fechou. Beleza. Abraço. Bom, a gente mencionou que a gente está na sala VIP da Latam. Depois a gente pode explicar como é que você consegue pegar essas salas VIPs e tudo mais, caso alguém tenha interesse. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do bifezinho. Uma coisa muito interessante é que aqui, ó, nessa parte aqui, você tem como tomar banho aqui dentro, que é uma coisa extremamente útil quando você vai fazer muitas horas de escala. Então aqui, ó, a gente tem o bifezinho. Começando pelos sorvetes. Sorvetinho. Aí tem café. Tem um pouco de tudo, né? Porque tem gente que tá chegando aqui que vai almoçar, tem gente que vai tomar um suco de frutas, tem gente que vai comer um snack. Aí tem umas cervejinhas, tem várias bebidas alcoólicas ali também. Aqui. E tudo que tem aqui é de graça. Então já tá incluso no preço, você pode pegar à vontade. Não faça vergonha. E tem um buffet com bastante coisinha. Então aqui é a parte que tem frios, pães e alguns doces também. E aí também tem um buffet que é de comidas quentes, que tem aqui também, depois eu mostro melhor ali. Aí tem frutinha, tem panificações, uma coquinha, uma tônica. Eu vou pegar a tônica porque eu sou velho. Ó, tem até uma sopinha. E salgados. Olha aí. Olha aí, o pinguço. Aí aqui tem champanhe, vinho. Não tem bebidas super fortes, tipo whisky, né? Não tem porque a gente não sabe se controlar. Engraçadinho. Mas aí basicamente é isso. Aqui. Essa aqui é a parte das comidas quentes. Então tem várias coisas. Tem aqui, ó, nhoquezinho, e as plaquinhas são todas em português e em inglês, né? Daí pra cá tem algumas mesas pra poder sentar e comer. Tem gente que tá trabalhando aqui também. E aí pra lá tem o que mais? Aqui tem uma área de lazer, vamos dizer assim. E aqui eles servem comidas, as mesmas comidas sempre 24 horas. Até por questão de fuso horário, tem muita gente que vai almoçar, quando pra gente teria 4 horas da tarde, pra pessoa meio-dia. Então eles servem as comidas 24 horas. Ali tem um telão, tá passando um jogo de tênis. Ali no fundo tem uma TV com os horários dos voos, para pessoas não se perderem, coisa que a gente quase já fez uma vez nesse mesmo aeroporto. E pra cá tem umas coisas bem legais também. Vem comigo! Um mêsinho de reunião. Não vou filmar muito porque tem gente que tá trabalhando ali. Uma impressora que você queria. Ah, é? Tem uma impressora ali. Que a gente talvez tenha que imprimir nossa
nosso comprovante de vacina da febre amarela. Febre amarela. E aí tem aqui a possibilidade de você descansar por aqui também. Então é muito útil, né, amor? Aqui tem uma área de descanso, que é um quarto que você pode entrar.